Prepare-se para mergulhar em um universo de informações tão absurdas que você vai duvidar que sejam reais. Mas atenção, se você sair agora, vai perder segredos que só 1% da população conhece. Já imaginou um animal que pode viver para sempre? Ou um lugar no planeta onde a gravidade simplesmente não funciona? Nos próximos 15 minutos, você vai descobrir verdades tão inacreditáveis que parecem mentira, mas são 100% reais e comprovadas pela ciência. Então, se você é o tipo de pessoa que ama surpreender os amigos com fatos malucos, ou simplesmente quer alimentar sua mente com as curiosidades mais bizarras e fascinantes do mundo, fica comigo até o fim desse vídeo, porque no final, eu vou revelar um fenômeno natural que contradiz tudo o que você aprendeu na escola. Isso mesmo, tudo. Agora se ajeita aí, porque o que vem a seguir vai explodir a sua cabeça. Você sabia que existe um tipo de água tão pesada que se você jogasse um cubo de ferro dentro dela, ele flutuaria? É a água pesada, ou deuterada, usada em reatores nucleares. E falando em reações bizarras, você sabia que o som mais alto já registrado na Terra foi a explosão do vulcão Krakatoa, em 1883? Ele foi ouvido a mais de 4.000 quilômetros de distância. Para você ter uma ideia, seria como ouvir um estrondo aqui no Brasil vindo da África. E tem mais. Já ouviu falar de uma tartaruga que sobreviveu por 30 anos? Em um armário fechado? Isso aconteceu de verdade no Brasil. A família achou que ela estava morta, e décadas depois, a encontraram viva, alimentando-se dos cupins da casa. Tá duvidando? Pesquisa depois. Mas segura mais essa, existem cogumelos que brilham no escuro, como se fossem vagalumes. Eles não só existem como já foram usados por soldados americanos para iluminar mapas durante a Primeira Guerra Mundial. E se eu te dissesse que existe um lago tão ácido que pode dissolver um corpo humano em poucas horas? O lago Natron, na Tanzânia, tem uma composição química tão agressiva que os animais que entram nele acabam mumificados. A aparência deles fica tão surreal que parece uma estátua de pedra. E falando em estátua, existe uma estátua de Buda, feita de ouro maciço que passou décadas coberta por gesso e barro, escondida para não ser saqueada. Só descobriram seu valor real quando ela caiu acidentalmente durante uma mudança. Imagina estar no lugar certo, na hora certa, e encontrar milhões de dólares por acidente? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o operário tailandês, que deixou cair a estátua. Agora me responde, você consegue parar esse vídeo sabendo que ainda tem mais de 10 minutos de absurdos como esses? Você já ouviu falar do peixe que pode sobreviver fora d'água por dias? O peixe pulmonado africano pode viver enterrado na lama, sem água, por até 4 anos. Isso mesmo, anos. Enquanto isso, existe uma ilha nas Filipinas, onde os habitantes desenvolveram uma linguagem feita só com assobios. Eles conseguem se comunicar a quilômetros de distância, sem dizer uma única palavra. Agora imagina, você está andando por uma floresta e ouve alguém assobiando. Pode ser só música ou pode ser uma conversa secreta. E falando em floresta, a floresta amazônica é tão grande que ela produz 20% do oxigênio do planeta. Mas o que pouca gente sabe é que ela também gera seus próprios rios voadores, nuvens gigantescas que viajam por milhares de quilômetros levando chuva para regiões inteiras do Brasil. E se você acha que já viu de tudo, espera até conhecer o animal que não envelhece. A água-viva, Turritopsis dohrnii, é conhecida como biologicamente imortal. Quando envelhece ou sofre danos, ela simplesmente se regenera e volta ao seu estado juvenil.
É como se você pudesse recomeçar a vida aos 20 anos, sempre que quisesse. Enquanto isso, cientistas encontraram uma bactéria no gelo da Sibéria que está viva há mais de 400 mil anos. Sim, algo que nasceu antes da existência das pirâmides ainda está por aí, respirando. E se você acha que o tempo voa, saiba que em Vênus, um dia dura mais que um ano. Ou seja, se você morasse lá, você envelheceria antes mesmo de terminar seu primeiro dia útil. Mas não para por aí. Você sabia que existe um hotel dentro de uma cratera vulcânica desativada? Fica na Alemanha, e ele foi construído em um antigo silo de mineração. Dormir ali é como estar no centro da Terra, literalmente. E ainda tem o fenômeno do raio-bola, um tipo raríssimo de relâmpago que aparece como uma esfera flutuante e pode atravessar janelas, paredes e até sumir no ar sem deixar vestígios. Poucos já viram ao vivo, mas quem viu nunca esqueceu. E se você acha que o ser humano já mapeou tudo na Terra, saiba que mais de 80% dos nossos oceanos continuam inexplorados. A gente conhece melhor a superfície de Marte do que o fundo dos nossos próprios mares. Quem sabe o que pode estar escondido lá embaixo? Agora segura essa. Existe uma pedra na Inglaterra que está presa a uma corrente porque, segundo a lenda, se ela for removida, o mundo acabará. É a Pedra de Blarney, que dizem garantir o dom da eloquência para quem a beija, mas também carrega uma maldição para quem a desrespeita. E já que estamos falando de misticismo, na Noruega existe um fenômeno chamado luz fantasma, em que luzes coloridas dançam no céu, sem qualquer explicação científica aceita até hoje. Muitos dizem que é atividade alienígena. Outros juram que é pura energia da Terra. E você? Acredita em quê? Você sabia que há pessoas que nascem com uma mutação genética rara chamada tetracromacia, que permite enxergar milhões de cores a mais que o resto da humanidade? Para elas, o arco-íris é só o começo. E por falar em visão, existem lulas gigantes com olhos do tamanho de bolas de basquete, capazes de enxergar nas profundezas abissais, onde nem a luz solar alcança. Essas criaturas são tão misteriosas que só foram filmadas vivas pela primeira vez em 2012. Ou seja, até ontem, elas eram praticamente mitos. E se você acha que só o ser humano é criativo, pense de novo. Os polpos são capazes de abrir potes com tampas de rosca, camuflar seus corpos de forma perfeita e até usar ferramentas, comportamento que muitos cientistas consideram sinal de inteligência comparável à de mamíferos. Aliás, polpos têm 3 corações e sangue azul, literalmente. Já os corvos conseguem resolver quebra-cabeças complexos, guardar rancor de humanos e até ensinar uns aos outros como evitar armadilhas. Isso mesmo, vingança em forma de penas. E para fechar com chave de ouro, presta atenção nessa última. Você sabia que nossos corpos brilham no escuro? Cientistas japoneses descobriram que seres humanos emitem uma pequena quantidade de luz, mas ela é 1000 vezes mais fraca do que os nossos olhos podem detectar. Ou seja, você está brilhando nesse exato momento e nem sabe. E quer saber o mais doido? Nosso brilho varia durante o dia, sendo mais forte à tarde. Agora me diz, como é possível que ninguém te contou isso antes? Porque essas são as curiosidades que ninguém ensina na escola, mas que vão te deixar mais inteligente, mais interessante e com assunto para qualquer roda de conversa. Agora que você chegou até aqui, comenta "eu sei"
E me conta, qual dessas curiosidades foi a mais inacreditável para você? Mas calma, porque ainda tem mais. Você achou que já tinha ouvido de tudo? Pois agora vem uma sequência final com 5 curiosidades extras que vão te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre o mundo. E a última, presta atenção, envolve um segredo do corpo humano que até hoje deixa a medicina sem resposta. Você sabia que existe uma geleira que sangra? Sim, você ouviu certo. Na Antártida, existe um fenômeno chamado Blood Falls, ou cataratas de sangue, onde uma corrente vermelha escorre de uma geleira branca como a neve. Parece sangue saindo do gelo, mas é na verdade água altamente rica em ferro que, ao entrar em contato com o oxigênio, oxida e se torna vermelha. O visual é tão impressionante que parece um efeito especial de filme de terror. E não para por aí. Há um tipo de lesma do mar, chamada Elysia chlorotica, que literalmente faz fotossíntese como uma planta. Ela rouba os cloroplastos das algas que come e passa a produzir sua própria energia com a luz do sol. É um animal que age como uma planta. E se eu te dissesse que existe um som que só algumas pessoas conseguem ouvir? É o chamado zumbido de Taos, um som grave e contínuo, que algumas pessoas relatam ouvir na cidade de Taos, no Novo México, sem nenhuma fonte sonora aparente. Cientistas investigaram, mas até hoje ninguém conseguiu explicar com exatidão o que causa esse fenômeno. E por falar em sons, há uma música chamada A Canção Mais Triste do Mundo, composta por um algoritmo de inteligência artificial treinado com as melodias mais melancólicas já criadas. O resultado? Uma trilha sonora que mexe com suas emoções de forma quase hipnótica. Pesquisadores dizem que ouvir essa música pode provocar uma reação química no cérebro sem que você entenda o motivo. E por fim, uma das curiosidades mais bizarras do corpo humano, você tem um segundo cérebro. É isso mesmo. O intestino humano possui um sistema nervoso próprio, com mais de 100 milhões de neurônios, mais do que a medula espinhal, e consegue operar de forma independente do cérebro. É por isso que você sente aquele frio na barriga quando está ansioso ou apaixonado. Essa mente do estômago é tão influente que alguns cientistas acreditam que nossos intestinos afetam diretamente nossas emoções, decisões e até nossa personalidade. E aí, conseguiu assistir tudo sem pausar? Se sim, você agora faz parte de um seleto grupo de mentes curiosas que não aceita o óbvio como resposta. Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo. Eu faço parte do 1% e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que acha que já viu de tudo, porque aqui no canal o conhecimento é infinito, e o próximo vídeo promete ser ainda mais inacreditável que esse. E se quiser mais vídeos como esse, já sabe o que fazer. Curte, compartilha e se inscreve no canal, porque aqui o conhecimento é viciante, e o próximo vídeo pode ser ainda mais surpreendente do que esse. Preparado? Então clica no próximo, porque tem muito mais vindo.